Boa noite, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Só tem mulher na sala, né? Mas tem homens lá no grupo. Mas, iniciando aqui a nossa aula de hoje do plano digital. Como construir narrativas que vendem, como contar a sua história. Hoje o assunto é sobre narrativas, histórias. Então, é um pouquinho do que eu venho estudando, um pouquinho que eu venho aplicando. E eu vou compartilhar com vocês. Então, essa aula está sendo gravada. Então, você que está aqui, você vai ter acesso a essa aula, porque você se comprometeu a entrar no grupo, né? E todas as quintas-feiras eu venho trazendo esses conteúdos. Na semana passada, a gente falou de 21 estratégias para que você comece a ganhar dinheiro no digital, né? Comece a pensar como você pode fazer para ganhar dinheiro com o Instagram, com o YouTube, seja qual rede social que você esteja trabalhando. Se você não sabe qual caminho, eu aconselho que você assista essa aula. Ela está disponível lá no meu canal do YouTube, eu também vou colocar lá no grupo, né? Está na íntegra toda a aula. Foi uma aula super poderosa. Tem todos os insights lá, tem 21 estratégias explicadinha no passo a Vamos passo. retomar mais não? Explicadinha no passo a passo, tá? Então, hoje, como eu coloquei lá no grupo, a gente tem 4 tópicos, tá? 4 tópicos. O primeiro é como construir um storytelling poderoso. O segundo é como usar as narrativas para vender lá no final, porque a gente vai falar de vendas, que a grande dificuldade das pessoas são vendas, né? E a gente vai usar essas narrativas para facilitar o processo. O terceiro é como vender qualquer produto ou infoproduto ou serviço pelo Instagram, através das histórias, né? E o quarto ponto é como criar conexões todos os dias. Então, entendam, hoje a gente vai contar uma historinha que, de fato, você pode ter um aprendizado nessa historinha, ou você pode ensinar alguém com a sua historinha. E não é uma historinha, é a sua história. Porque a gente pode trabalhar com as nossas narrativas, ou a gente pode construir uma história com histórias de terceiros. Mas que isso fique bem claro, quando você estiver expondo se de fato isso aconteceu com você, ou se de fato você está usando o exemplo de uma terceira pessoa, ou se de fato você criou uma história fictícia. Você pode criar histórias fictícias, né? Quando a gente lê um livro, nem sempre aquela história é verdadeira, mas aquela história foi construída pela autora. Então, foi uma narrativa que foi construída ali, né? Então, o primeiro tópico, espero que vocês estejam aí com água, papel, caneta, porque a noite vai ser poderosa. Eu estou aqui super empenhada, ó, com meu cabelo liso, com meus cílios aqui, ó, com meu brinco de argola super poderosa, uma nova versão, né? Então, como construir aí um storytelling poderoso? Como construir narrativas poderosas? Primeira coisa, algumas pessoas já me ouviram a falar sobre isso, outras ainda não. Mas se você já ouviu, vale a pena ver de novo. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente usa aí a nossa repetição, mais a gente desenvolve. Então, como criar? Primeira coisa, identificar a sua história. Então, é um olhar para trás. O que você construiu até aqui? Mas que histórias, Emi? Eu costumo separar em 3 colunas: histórias ruins, histórias boas e habilidades. Então, vamos falar da primeira coluninha, histórias ruins. Quando você observa na sua jornada, que histórias ruins você passou? Mas aqui é sem crivo, tá? É só você escrever. Pontua, né? Então, eu fiquei devendo 4 anos de faculdade. Eu saí de um emprego para ganhar R$ 300 no outro emprego, no início de uma jornada dentro da educação física, né? Eu
Ganhei R$ 4,12 a hora aula quando eu fui estagiar numa grande academia. Eu lancei meu primeiro infoproduto e não vendi nada. Eu escrevi um livro que não deu nada, porque eu não sabia construir um livro. Eu, no primeiro ano de faculdade, jogando uma final de campeonato, torci o pé e fiquei 7 meses afastada. Então, todas, isso são histórias verídicas, tá? Minhas. Então, são pontos ruins que aconteceram na minha jornada. Eu, a caminho de Portugal, fui roubada, levaram meu celular. No meu evento presencial, o meu computador pifou. Sabe? Então, tantas histórias ruins que isso você começa a identificar. Então, você começa a pegar o seu bloquinho aí, pode ser um post-it como esse, assim, ó, e você vai escrevendo um post-it cada fato. Então, você arranca fato um. Ah, aconteceu isso. E aí você gruda lá na sua parede, no seu, sei lá, fato 2. Aí você tá. Aí você constrói uma coluna rosa. A coluna rosinha é que de fato foi todos os aspectos ruins. Aí você fala, caraca, aí você gruda assim na parede, aí você fala, meu Deus, quantas histórias que eu já vivenciei. Aí, no segundo momento, tem a segunda coluna. Também não é só de história ruim que a gente vive, né? Tem os grandes marcos da nossa vida, são os nossos sucessos. Que aí vem outra cor de post-it. Vem um amarelo aqui, ó. Não sei se dá para ver aí na câmera. Um amarelo que você fala assim: pô, eu escrevi um livro, esse de fato saiu para venda, um livro autoral, um livro em coautoria. Ganhei um prêmio lá no palco do Mulher Brilhante, na frente de 3.500 mulheres. Palestrei 2 vezes em Portugal. Já montei mais de 35 infoprodutos. Sou doutora em educação física. E aí vai. Fiz uma transição de carreira que deu certo. Saí da administração e fui para a educação física. Vivenciei os treinamentos aí em grandes academias. Fui a primeira treinadora de levantamento de peso olímpico em São Paulo. Então, são tantas coisas que a gente tem, a gente vai colocando uma em cada post-it, vai tirando assim, ó, pá, e vai construindo. E aí, essa é a segunda coluna, certo? Então, a rosinha é o quê? A rosinha é os pontos de dificuldade, as trajetórias ruins, aquilo que a gente passou, os perrengues que a gente passou. E aqui, o amarelinho são as coisas boas. Aí você vira para mim e fala assim, mas Emi, quando eu for olhar para a minha história, tem mais cor de rosa do que amarelo. Não importa. Aqui não é um julgamento de você tem história boa ou história ruim. Aqui é a tua história, a tua jornada. Se você tem mais, né, dificuldades, é sinal que você venceu mais coisas. É que você teve mais experiências. E aí, a terceira coluna, a gente pega a cor azul. Aqui, ó, azulzinha, que é o que de fato você aprendeu, a sua habilidade, aquilo que você desenvolveu. Ah, me comuniquei melhor. Ah, eu aprendi a ser mais resiliente, eu tive disciplina. Ah, eu aprendi a pedir ajuda. Eu estudei um novo curso. E aqui é a habilidade que você desenvolveu. Então, para a gente construir uma narrativa de fato poderosa, a gente tem que olhar para a nossa história. A nossa história. Porque a nossa história conecta. Vou contar uma história para vocês. Algumas pessoas já me ouviram falar disso. Mas, ó, estava eu, início do ano, nós estamos em 2024, foi em 2022. Estava eu a caminho de Portugal. Minha primeira viagem internacional para palestrar, né? Que eu já tinha ido para os Estados Unidos. Minha primeira viagem internacional para palestrar, para trabalho. Falei, caraca, meu, que incrível. Só que a gente estava ainda no meio daquela confusão da pandemia, aquela bagunça que a gente viveu. Então, eu tinha já as passagens compradas, roteiro, eu ia sozinha.
desbravadora, ia sozinha. Então, as malas já estavam pré-prontas, o roteiro já pronto, a roupa, tudo, tudo, tudo que a gente programa já estava definido ali. Aí, a única coisa que faltava, eu fazer um teste de Covid que tinha validade internacional. E essa validação só se dava em alguns pontos de São Paulo, no aeroporto, em alguns laboratórios aqui que ficavam um pouquinho mais distantes da onde eu moro. E aí, uma segunda-feira, entre aspas, estava de férias, dei a minha última aula, das 6 às 7 da manhã. Falei, agora vou para o laboratório abre às 8, já fico lá, já faço o exame, ele sai em 4 horas, meio-dia já está pronto, meu voo era à noite, era 8 horas da noite. Eu falei, tá tranquilo, porque era tudo tudo online, né? Então tinha o papel, mas era tudo online. E aí fui. Estou a caminho aqui em São Paulo, coloquei um podcast aqui no celular, estou ouvindo, tô dirigindo tranquilamente em São Paulo, parei no trânsito, e aí o que acontece? Um meliante quebra o vidro do carro, invade o meu carro, pega o celular e sai correndo. A minha reação nos primeiros 3 segundos foi dar um soco na mão dele, que ele de fato deixou o celular cair, mas ele voltou, catou o celular e saiu correndo. E aí, eu não sabia o que ia acontecer. Porque dá um branco, você paralisa, você não sabe o que você faz. Você corre, se você sai correndo, se você fica, você chora, você dá risada. Você parece que você caiu num planeta diferente. Aí você fala, meu Deus, o que que eu faço agora? Aí você fala assim, vou ligar para quem? Mas aí você vai ligar, você precisa do celular. Vou mandar uma mensagem. Você precisa do seu... Tudo que você pensa na cabeça, você tem que usar o celular. E aí eu tirei o carro da avenida, parei numa rua assim, lateral, tremendo, não sabia o que estava acontecendo. Aí para um carro, um casal, falou assim, nem sei o nome desse casal. Você viu, são os anjos que aparecem. Falou, a gente viu o que aconteceu com você, você precisa de ajuda? Eu falei assim, preciso. Aí ela falou assim, você quer ligar para alguém? Usa o nosso celular. Aí eu falei assim, eu preciso ligar, mas eu não sei o telefone. Não sei de cor. E aí foi que eu tenho o auxílio do relógio, o relógio tem conexão com o celular, aí achei na agenda aqui, letra A, achei o telefone da minha cunhada, liguei para ela, falei assim, aconteceu isso, isso e isso, vou tentar resolver aqui. E foi assim. E durante as próximas 4 horas, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía correndo, se eu cancelava a viagem. Então, foi muito importante viver isso, porque os obstáculos aparecem. E aí, meu irmão me encontrou, me ajudou, ficou do meu lado. Então, as pessoas que também fazem parte da jornada. E o que eu quero falar para vocês? No momento de maior dificuldade, a gente tem que ter resiliência, tem que ter calma. Eu sei que a gente não vive essa calma, eu passei por isso. Só que a gente, com pessoas que a gente nem conhece e pessoas que são da nossa família, deram embasamento para que tudo desse certo. Depois de 4 horas resolvendo banco, celular, novo celular, compra, comprei o celular em 3 minutos. Acho que nunca o cara fez uma venda tão rápida. E depois, às 8 horas da noite, estava lá no saguão do hotel, do aeroporto, com o olho todo mareado, que eu não tinha chorado ainda. Mas aí eu venci e fui para Portugal. Com um celular novo, sem agenda, sem contato nenhum, sem aplicativo nenhum, mas fui. Então, quer dizer, a gente precisa se envolver no processo que dá certo. Na hora que parece tudo tá difícil, a gente consegue vencer. Então é isso que a gente precisa fazer. Isso a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. Então, eu não sei o momento que vocês estão passando. Pode ser um momento normal, um momento de tranquilidade, um momento de perrengue, que você encontra vários desafios, mas a mensagem é persistência para continuar e resiliência para vencer. Então, essa história é verídica, é uma história minha, e ela conecta com muitas pessoas. Porque como conecta? Quando as pessoas estão com a câmera aberta, eu sei que as pessoas fazem assim, ó. E talvez as pessoas que estão com a câmera fechada estão pensando no que está acontecendo. Então, essas narrativas, a gente começa com a história ruim, a gente se conecta com a boa,
e aí a gente mostra a habilidade que você desenvolveu. Faz sentido isso para vocês? Essas histórias? Então a gente faz ali a conexão com a história ruim, com a história boa, e aí a gente fala a habilidade que a gente desenvolveu ou que a gente superou naquele momento. Então, quando você olhar essa tríade, que é assim, ó, essa tríade, assim, ó, histórias ruins, que é o rosinha, histórias boas, que é a amarelinha, ó, tem maior aqui, histórias boas de propósito. E as habilidades que você desenvolveu, você começa a construir narrativas, entende? Então, isso é um pouquinho do que eu vivi. E tem 20 outras tantas histórias que são importantes e impactantes. Se você começar a pesquisar na internet, principalmente no Instagram, vamos falar de Instagram, começa a observar com outros olhos as pessoas contando as histórias delas, porque elas também se conectam com você, as pessoas que você tem afinidade e segue, elas tiveram histórias que conectaram com você. Então, toda história ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, escrevam isso. Histórias têm um começo, um meio e um fim. Se não vira uma novela, que aí tem o próximo capítulo, e aí tem o próximo evento que você vai fazer. Isso também pode? Pode. A gente constrói narrativas. Então, como construir um storytelling poderoso é contando as suas histórias, porque pessoas se conectam com pessoas. E, de fato, você aprende com a superação da outra pessoa. Você aprende a encurtar o processo através da superação da outra pessoa. Então, é muito bacana você ouvir. Então, quando você está numa roda de conversa de amigos, o que que vocês fazem? Vocês contam história. Ah, porque fulano me arrancou do grupo. Ah, porque por causa disso, disso, disso. Você conta uma narrativa. Ah, porque quando a gente foi lá para aquela viagem, a gente encheu a cara. Ah, porque você quer? Ah, porque era em 2003, era no ano de 2003. Então, essas histórias tornam as pessoas mais próximas do que se eu, já pensou se eu falasse aqui, ó, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre resiliência. Resiliência é o ato de você superar os obstáculos, depende do que acontece. Então, vai aparecer um obstáculo na sua vida, você vai ter um momento de dificuldade, mas é na pressão que você vai se moldando mais forte, e assim, quando passar essa pressão, você vai conseguir identificar que você é capaz de superar os seus desafios. Eu nem lembro o começo que eu falei, porque não conectou. Vocês sabem o que é resiliência, mas se eu contar uma história, fica muito melhor. Porque a sua imaginação, ela se conecta. Ela começa a construir essa história, você imaginando ela. Meu Deus, já pensou eu no carro, de repente vinha alguém, quebra o vidro do carro, entende? Então, esse é o primeiro princípio. O storytelling poderoso é você se permitir contar as suas próprias histórias. E se for só uma história ruim, não tem problema. Se você faliu uma empresa, gente, faliu uma empresa, por causa disso, 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 disso. Então, eu estou aqui compartilhando para que você não erre nos mesmos erros que eu fiz. E hoje eu faço isso, isso, isso e isso. Entende? Então, aqui a gente começa a mudar a forma das narrativas. A gente vê uma história ruim e a gente começa a transformar ela em um aspecto positivo, tá? E vem o segundo ponto. Como usar as narrativas para vender no final? Porque se o seu objetivo é vender algo, se você tem um serviço, se você tem um infoproduto, que é um produto digital, se você tem um produto físico, se você tem uma loja, como que a gente pode usar essas narrativas, né, para vender? Como que a gente pode usar isso? Primeiro, a gente tem que entender que são dois caminhos. Um que a gente se conecta com a dor,
Então, a gente fica frustrada, a gente tem uma dor latente aí. Vamos falar de um produto no digital. Então, as pessoas, elas têm um produto no digital e elas querem se conectar com outras pessoas. Vamos citar um exemplo do exercício físico. Eu trabalho muito com exercício físico, né? Então, as pessoas, para eu gerar um contato, uma narrativa com as pessoas. Gente, tá difícil perder peso, né? Esse efeito sanfona, que a gente sempre entra nessa engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Esse efeito sanfona está prejudicando você. Você não gosta realmente de fazer exercício, né? Tá louco. Todo mundo fala, tem que fazer exercício. Você fala, eu não gosto. Mas você não vê saída. Você está sempre comendo coisas restritas, tentando comer metade da metade da laranja, corta os carboidratos, fala assim, vou tomar só água, a dieta da água hoje. E aí eu estou me conectando com vocês, contando as dores aí, né? A Luciana já fez até assim, ó. No efeito sanfona, ela já fez até assim, ó. E não aguenta mais. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Então, eu já conectei com vocês uma história que eu estou falando só de dor. Agora eu vou criar um storytelling. Gente, eu já passei por isso. Hoje eu tenho 40 anos, mas apesar de ser atleta, eu também voltei, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. Também já passei por isso. Opa. Então, eu já comi muito frango com batata doce, muito brócoli. Eu já não aguento mais tomar suco de beterraba para ter ferro, porque você começa a cortar as coisas. Então, essas dores ali, ó, de fazer dieta sempre, de o efeito sanfona, de não gostar de fazer exercício, já conectou. E aí vem o desejo, que é a segunda parte. É, mas eu descobri o caminho. Hoje eu estou feliz com o meu corpo, porque eu faço os treinos de 30, 40 minutos por dia no máximo. E eu faço no horário que dá. Então você também pode ter isso. O horário que dá, você faz 20, 30, e isso dá certo. Então você já se imaginou treinando na sua casa com exercícios de 20 a 30 minutos? Simples. E ainda olhando a balança, quando você sobe lá na balança, fala assim, e vê a balança diminuindo. Já imaginou isso? Já imaginou você pegar aquela sua calça número 38, 36, 34, 28 e você entrar nela? É isso que. Então a gente conecta com as pessoas pela dor ou pelo desejo. E aí você vende no final oferecendo aquilo que você tem para oferecer. Gente, eu desenvolvo planilhas de treinamento de 20 minutos para você fazer em casa. E aí você vai parar com esse efeito sanfona, você vai parar de comer só ovo todos os dias, você vai parar só de comer aveia e tudo quanto é refeição para ter fibra. É arroz com aveia, é banana com aveia, é suco com aveia, é tudo com aveia. E é isso que faz com que a gente se conecte. Então a gente constrói a conexão através da dor, remete a desejos para transformação desejada. Então, coloquem aí, nesse tópico número 2, é dor, desejo e transformação. Ó, Marcelo, pensei em comprar aveia hoje. Pode comprar, nada contra a aveia, mas não dá para comer toda hora aveia, né? A gente só precisa regular. A gente não tem uma dieta, não funciona, turma. O que funciona é uma reeducação. Dieta é pontual, você precisa, sei lá, para um evento específico, aí vem a dieta específica, tem começo, meio e fim. E aí você precisa de uma transformação. Então, o segundo ponto aí de como usar a narrativa para vender no final é você despertar o desejo através das dores e mostrando a transformação que você causa. Só que para isso, a gente tem o quê? Os famosos gatilhos mentais. É o que traz a emoção à tona. E quando a gente começa a falar de dor e desejo, é só emoção aqui, ó.
E se eu falar, gente, eu só vou montar 10 planilhas, gera um gatilho de escassez. Eu sei que muita gente já ouviu sobre isso e muita gente já não cai mais nessa balela, né? De gatilho de escassez, mas tudo isso funciona. Se as pessoas usam, funciona. Então a gente precisa entender e começar a falar sobre isso. Então, gatilho de escassez, gatilho de autoridade. Quem é EMI para falar disso? Pô, eu estudei mais de 10 anos. Eu sou doutor em educação física. Já estudei mais de uns 200 cursos de neurociência, uns 200 artigos. Tenho 11 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais que falam de atividade física. Então, isso gera mais autoridade, a pessoa confia mais. Então, aqui, ó, você criando elos de conexão. Escassez, autoridade, reciprocidade. Então, quando você se doa, que nem eu estou me doando aqui para vocês hoje, e vocês com certeza vão falar assim: caraca, a Amy é fera mesmo. O que que ela está fazendo ali? Acho que eu vou ver os treinos dela. Então, como reciprocidade, talvez você até compre a planilha, por mais que você faça ela meia boca, mas pelo fato de eu ajudar tanto você, você tem um gatilho de reciprocidade. Não, me fala aí, Amy, quanto que é que eu vou comprar. Tem o quarto gatilho, que é da urgência. Você vai ficar com acima do peso até quando? Se você não mudar agora, você vai sofrer prejuízo na sua saúde o resto da sua vida. Então você tem que tomar uma decisão agora. É agora, é até a meia-noite. É o gatilho da urgência, que pega você na emoção e faz assim, ó, vem aqui. E aí você vai construindo na sua cabeça, falando, caraca, meu, tem poucas unidades. A EMI é referência no assunto. Ela já me ajudou bastante dando informação sobre a aveia. Meu, eu quero o negócio agora, porque ela só vai fazer isso hoje. Aí vem a última pergunta: será que dá certo isso? Aí eu falo assim: pô, a Elisete fez esse programa comigo e mudou a forma dela pensar e mudou o peso dela. Aí eu mostro uma prova social. E se ela corroborar com isso, se ela afirmar isso, é os depoimentos. Então, como usar essas narrativas? Dor, desejo, transformação através de gatilhos mentais. Entende? Escassez, autoridade, reciprocidade, urgência e prova social. Então, isso faz com que a jornada de um cliente ele comece a ficar mais próximo de você. Turma, o que eu aprendi? Presta atenção nisso. Isso é importante, tá? A jornada do cliente. Então, nós estamos aqui em 7 pessoas, um número que eu adoro. Semana passada tinha 7 pessoas, hoje tem 7 pessoas, mas eu quero triplicar esse número, quadruplicar, né? Vezes 20, para que mais pessoas sejam, né, é, impactadas com essa mensagem. Então, vamos pensar se a gente estivesse numa sala com um Zoom com 50 pessoas e falando disso que eu estou falando hoje, certo? E se eu oferecesse qualquer coisa nessa aula, 3% estariam aptas a comprar na hora. 3%. Então, se a gente imaginar 50 vezes 3%, uma pessoa e meia. Vamos colocar duas. Duas pessoas de 50 já falavam, Emi, fala aí quanto é que eu vou comprar. 7% dessas pessoas são as procrastinadoras. Elas sabem ali que precisam do produto, do serviço. 7% ali, sabe, mas fica procrastinando. Ah, depois eu vejo. Ah, vou ver com meu esposo, com a minha companheira, vou ver depois. Depois eu resolvo isso aí, vou virar o cartão. Então, ela procrastina uma decisão.
E aí você fala, e os outros 90 em mim? Os nossos 90 nem sabem que tem um problema. Nem sabem. Então, eles nem sabem que tem um problema. Então, eles não sabem que vão comprar de você. E aí você tem que falar o quê? Os problemas para a pessoa. Quais são os problemas do ganho de peso? Tá se sentindo cansado o dia inteiro. Sabe aquela dor na perna que você tem à noite, que parece que sua perna vai pegar fogo e você não sabe mais o que fazer? Não para de roncar à noite, né? Parece aquele extrator. Ah, ah. É, você tá com dor de cabeça todos os dias, dorme mal, toma uma decisão ruim. Chega depois do almoço, você quer aquele doce absurdo. Você fala assim, não, eu preciso de energia, eu quero doce. À noite, então, você fica só o bagaço da laranja. Parece que passou um trator em cima de você. Sabe o que é isso? Isso é falta de ter um corpo mais saudável. Pode ser que você esteja acima do peso. Aí a pessoa fala: Caraca, ela tá falando comigo. Eu tô roncando à noite, acordo já cansada, eu quero dormir depois do almoço, chega à noite, eu tô acabada. Então, viu? Eu ensino as pessoas que ela tem um problema. Então, essas narrativas também se conectam e vendem. Então, a gente precisa entender a cabeça das pessoas. Eu estudei comportamento durante 10 anos. A cabeça das pessoas parece uma coisa de louco, entende? Então, essas narrativas que a gente usa, se a gente agregar, pensa, o ponto um que eu já falei para vocês e o ponto 2, você já pode fazer um pitch de vendas, uma oferta para vender, entende? Então, você precisa falar mais. Você precisa aparecer. Quando você vai visitar um cliente, seja presencialmente, seja online, escute mais, entenda as dores do cliente antes de ofertar qualquer coisa. Chega querendo ofertar nada. Entenda as dores. Então, essas narrativas você pode usar para vender no final. Dor, desejo e a transformação que você causa. Dor, desejo e transformação. Pensa nisso. E aí você usa os gatilhos, eu falei 5, mas tem outros tantos gatilhos mentais, né? Eu falei da autoridade, eu falei da reciprocidade, eu falei da, dos depoimentos, da prova social, eu falei da urgência, da escassez, né? E falei da autoridade. Então é isso que vocês têm que pensar, tá? Terceiro ponto, partindo aí para a reta final. Tá tudo bem até aqui? Faz assim para mim, quem tá com a câmera aberta. Top. Ninguém tá dormindo não, né? Grisete e Bruna, né? Escreve aí nos comentários se tá ok. Tô sem som, vou sair e entrar de novo. Já voltou, né, Lu? Então, terceiro ponto. Tô com meu roteirinho aqui, ó. Por isso que eu tô olhando para baixo, tá? É roteiro. A gente tem um roteiro de aula. A gente não pode sair falando qualquer coisa, né? Tô ouvindo. Aí, ó. Tô ouvindo. Terceiro tópico. Como vender qualquer produto ou serviço pelo Instagram? Gente, vocês concordam que o Instagram, ele é uma rede de relacionamento, é uma rede social. É que a gente se apropriou das vendas, né? A gente usa ele. Então, não só o Instagram, como o TikTok, como o Kawaii, como o Facebook, como o WhatsApp, tudo são redes de relacionamento. Mas cada uma tem a sua personalidade. O LinkedIn já é mais para business, né? B2B que a gente fala, né? Então, empresas com empresas. O TikTok já é mais. Hoje, ele vende muito, mas o grande público são os mais jovens, mas não que o outro público não esteja no TikTok, tá todo mundo. Só que as ofertas são diferentes. O YouTube já é mais ensino, mais podcast, então você já tem um embasamento um pouquinho mais aprofundado. E o Instagram é aquela rede de relacionamento. E você vai construindo relacionamento com a sua audiência, com a sua loja, com os seus serviços, e de fato você vai construindo narrativas.
que vai se conectando, trazendo as pessoas, mostrando suas habilidades, mostrando aquilo que você vende. Então, a gente tem valores, tickets, né? A gente tem valores que vão desde R$ 9,90 até R$ 50.000, R$ 250.000, que são vendidos pelo Instagram também. Falando só de Instagram, tá? Então, a gente tem e-books, PDFs, manuais, guias, que são de R$ 9,90. Só que a gente tem mentorias de high ticket, que a gente fala, de 250.000, que é um clube de negócios. Aí você fala, mas tem gente que compra? Tem. Se tem oferta, tem gente que compra, gente. Eu não vou ficar ofertando coisa que não ia vender. Então, para você se relacionar com as pessoas que compram coisas da internet, seja produto, quando eu falar produto, entenda como um infoproduto, entenda como serviço também, tá? Infoproduto é aquele produto digital, produto é um produto físico e o serviço é um serviço que você presta, tá? Pode ser digital ou pode ser presencial. Então, tem tickets desde R$ 9,90 até R$ 200. São coisas que você não pensa muito para comprar. Fala assim, se eu perder, vai ser R$ 50. Vou comprar para identificar que é isso. Então, esse produto, eu falo que é um produto de abre carteira, é um produto de start. É um produto que você começa a conhecer o trabalho da pessoa, que você conhece o produto da pessoa, que você conhece o serviço da pessoa. Então, é um produto que você não pensa muito. Então, como vender isso? Isso é mais fácil você construir uma narrativa, você constrói uma história e oferta isso no final. E você constrói. Então, por exemplo, gente, olha, desde 2005 eu criei o hábito de comprar livros. Eu não gostava de ler nada, gente. Olha, eu passava nas provas da faculdade, isso é mentira, tá? Estou construindo uma história aqui para vocês. Eu passava na faculdade, ó, assim, ó, no bico do corvo, porque na minha época de faculdade não tinha internet, como tem hoje. A gente catava os livros da biblioteca e ia estudar. Só que lá, desde 2005, eu comecei a construir esse gosto, esse feeling para estudar. Ah, E eu, eu penava para estudar. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma estratégia para que eu conseguisse ler todos os dias. Então, eu leio hoje 10 minutos de manhã, meia hora à tarde, 10 minutos à noite. Então, ao todo, 50 minutos por dia. Eu criei um meu método, método Emi Leitura. E para que eu conseguisse passar não só agora nos momentos mais cruciais da minha vida, porque livro é uma faculdade impressa, né? Hoje tem os livros digitais que a gente também usa, mas para você entender um pouquinho mais do que eu faço, e hoje eu consigo pegar um conteúdo, ler e explicar. Eu criei um manual da leitura. Esse manual da leitura, ele custa R$ 9,90. Gente, vai, R$ 9,90. Só para você ter aí as minhas estratégias direto aí para facilitar o seu processo. E aí, vai ficar se perdida na leitura? Porque, ó, você tá vendo ali, a bancada tá cheia de livro. Eu já sei o livro que eu tenho que estudar, o conteúdo que eu tenho que estudar e as estratégias que eu uso para absorver e reter isso. Então, esse manual pode ser seu por R$ 9,90. E aí, se eu jogasse o link, talvez alguém de vocês compraria, mas isso é mentira, tá? Não, não tem esse produto, não. Então, nota como eu construí uma história negativa, fiz um storytelling, construí ali uma narrativa e fiz um pitch de vendas no final. Como é um valor baratinho, R$ 9,90, eu não foquei tanto na dor, porque isso não tem tanta quebra de objeção. Se você perder R$ 10, você fala assim, foi R$ 10 o negócio da EMI, aí que não deu certo. Mas se for bom, você fala, caraca, com R$ 10 eu já vi esse conteúdo da EMI, imagina se eu comprar um negócio mais caro. Imagina se eu comprar o clube da leitura dela que custa R$ 500. Aí você vai querer ficar mais perto, porque você viu a sua evolução. E a gente só evolui quando a gente está em conjunto, turma. Não adianta você querer ser o Batman, o Robin, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, os X-Men tudo junto, o Capitão Planeta, o Jasper,
o Jiraya, você não vai ser sozinha. Você tem que andar em conjunto, porque as pessoas inspiram você. A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Já postei hoje de manhã isso no meu Instagram. A palavra motiva. Você fala, gente, faz exercício todo dia. Faz exercício todo dia. Faz exercício todo dia. Agora, se você vê eu fazendo, você fala, caraca, a Emi é foda. A Emi faz exercício todos os dias. E assim você vai criando essas conexões, turma. Você vai criando. Confia em mim, isso dá certo. Só que se é um produto, se é um serviço de R$ 1.000, não é só com essa historinha que você vai vender. Aí você precisa de uma conexão um pouquinho maior, a pessoa já precisa te conhecer. Não adianta, você só compra de quem você confia. E aí você precisa ensinar ela muita coisa, precisa fazer uma reunião com ela, precisa te conhecer, você precisa conhecer a pessoa, e vocês criarem um elo de confiança, aí você cria aí a, a possibilidade de você vender um produto de médio ticket, que a gente fala. De 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E as mentorias de valor, os produtos e serviços de alto valor, são clube de negócios, são reuniões presenciais, são eventos presenciais que custam aí 10, 20, 30 mil, 50 mil. Você pode fazer uma reunião individual, você pode fazer um questionário de aplicação, porque você precisa ter um relacionamento mais íntimo, né? Não é íntimo de sexual, é íntimo de entender. Porque senão vem aquelas pessoas que têm o dinheiro, mas não são nada produtivas. Ela fala, eu paguei 50 mil para você e você não me deu a solução. Mas não sou eu que tenho que fazer para você. É você que se desenvolve e constrói a sua história. Eu dou o caminho, né? Então a gente faz essa avaliação, esse crivo, para não pegar aquelas curvas de rio, sabe? Que é curva de rio, onde fica parado os galhos, aqueles galhos grande, grosso, fica tudo entulhado lá e fica só te atrasando a vida. Emi, você demite cliente? Demito. Porque a responsabilidade, quando eu vendo qualquer coisa na internet, é 50-50. 50 meu e 50 de quem comprou. Aí eu falo assim, gente, compra meu livro. Nova Era do Foco, Inteligência Produtiva, piquiti, piquiti, piquiti. Eu prometo que esse livro vai te transformar na sua vida. Aí a pessoa compra o livro. Só que ela deixa lá. Cadê a parte dela de ler, de aplicar? Então, para a gente vender qualquer coisa na internet, primeiro você precisa entender o que você vende. Duas pessoas não vendem, que não conhece o próprio produto ou serviço ou que não confia nela. Já pensou se eu pegasse o livro e falasse assim, ó, vou pegar ele aqui. Oi, gata. Eu falasse assim, gente, ó, eu fiz esse livro aqui, mas eu acho que ele pode te ajudar. Eu acho. Ele tem algumas ferramentas aqui que eu desenvolvi que, meu, ajudou a minha jornada, mas eu não sei o que você passa, mas eu acho que vai te ajudar aí. Tenho certeza aqui que pode ser que transforme. Que confiança que vocês têm em mim falando dessa forma? Você acha, Emi? Você fala, meu Deus, nem ela sabe o que ela está vendendo, nem ela sabe se as ferramentas dela resolvem. Agora, se eu falo, gente, a nova era do foco tem princípios aqui que eu sigo até hoje. Eu tenho 41 anos e tem um pedaço da minha história aqui dentro. Mostra como eu fui resiliente, mostra como eu fui 24 anos de atleta. Eu tive que ser disciplinada na veia. Então, tem toda uma história aqui. Tem ferramentas, tem 5W2H, tem a técnica Pomodoro, tem a matriz de Eisenhower. São técnicas de produtividade e eficiência que você, através da inteligência produtiva que eu desenvolvi, você tem aí a sua vida mais direcionada e melhores decisões. Então, para que isso aconteça, você precisa ler o livro. Mas antes de ler o livro, o que você precisa fazer? Comprar um livro, viu? Então você cria conexão. Parece que eu estou tentando vender tudo para vocês, né? Mas isso é história. Cada uma história se conecta a alguma coisa.
Então, por isso que lá o primeiro ponto, ele é muito importante. Por quê? Se você quer vender um livro, adianta você falar da história de roubo de celular? Conecta com o livro. Ai, gente, meu celular foi roubado e eu quero que vocês comprem meu celular. Ou eu quero que vocês comprem meu livro. Não tem conexão. Mas a minha história, gente, eu passei 10 anos na educação física. Fiz 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Eu tive que ler muito. Eu tive que aprender muito a leitura. E não só em português, mas em inglês também. Porque eu tive que ler artigo científico. E aí já se conecta com venda de livro. Então, qual parte da sua história conecta com os produtos ou serviços ou infoprodutos que você está vendendo? Só que se você não contar isso, as pessoas não vão saber. Eu conto a história toda vez que eu fui roubada, que eu sou atleta, que eu mudei de profissão, que eu fui estagiária, ganhei R$ 4,12, que eu quase morri com 30 anos, estressada, nervosa, porque eu trabalhava no escritório. Eu sou formada em técnica contábil, viu, Paty? Eu sou técnica contábil, mas eu nunca trabalhei nessa área. Eu trabalhei como auditora. Sei fazer balanço, balancete, os caralho tudo. Mas eu sou da educação física hoje. Então, por isso que a gestão, eu sei, porque eu fiz administração, eu fiz contabilidade, eu sei. Só que isso eu preciso falar mais, porque as pessoas não sabem. E se eu falo de foco, produtividade, de produto digital, todo mundo sabe hoje. Mas esse lado gerencial, gestora, eu sou 7 anos gestora de uma academia, lidando com números, entende? Então, quanto mais você fala, mais as pessoas se conectam com você. Então, a Marília se conecta comigo através das mentorias, a Paty através da religião, o Marcelo através da parceria aí de tráfego pago, a Bruna através dos processos de leitura, de aprendizagem, de mentorias, de treinamentos que ela já fez comigo. A Elisete é parceira já há muito tempo também de estudos, hoje ela compartilha aí comigo também vários aprendizados. Então, cada um se conecta com as pessoas de diversas formas. Mas a Marília já comprou produto de mim, a Paty já comprou, a Elisete já comprou, a Bruna já comprou, a Luciana já comprou, o Marcelo já comprou. Todo mundo tá aqui já comprou alguma coisa minha. E não só uma, a Luciana já comprou várias. A Luciana é recorrente, a Marília também. A Marília, se eu falo, tô vendendo meu brinco, a Marília, eu compro. Por quê? É o tamanho da confiança. Você gosta tanto de uma coisa que você compra ela de verdade. É o LTV, né? É, é a jornada que você passa. Entende como você pode vender qualquer produto? Basta você ter relacionamento. Porque não adianta. Estava a Ariane aqui na aula. A Ariane me conhece também, já comprou um livro meu, já teve aí as experiências, mas ela não conhece tão profundo no digital como vocês me conhecem. Você fala assim, Ariane, vamos para uma mentoria de R$ 200.000? Ela fala, hã? Não tem isso. Porque não tem ainda o elo de confiança para R$ 200.000. Tem o elo de confiança de 100, R$ 2.000, mas eu preciso mostrar mais valor para ela, mais transformação, mais dor, desejo, transformação, dor, desejo, transformação, para gerar isso na cabeça dela. Certo? Então, quando a gente fala de infoprodutos, eu já criei mais de 35 infoprodutos, turma, e todos eu vendi. Nem que for para uma pessoa, eu vendi. Eu vendi. Nem que for lá, imersão, exercício sem fim. A pessoa fala, imersão, exercício sem fim, vou nisso não. Mas uma pessoa foi lá e comprou. Por quê? Porque as pessoas são assim. Quanto mais você se conecta com ela, mais você vende. Gente, partindo para o último agora. E como criar conexões todos os dias?
E aí você se conecta através do conhecimento das pessoas. Você conhecendo as pessoas. Comportamento. As pessoas gostam de viajar? Gostam. Se você está numa viagem, você se conecta. Ai, gente, estou aqui em Madrid. A pessoa, que rica. Aí se eu tô, ai, tô aqui na Praia Grande, em São Paulo. Nossa, que praia horrorosa. Ai, eu tô lá na Bahia, lá em Salvador, lá do lado da Marília. Gente, que coisa maravilhosa. As viagens, elas conectam. Então você pode criar histórias através das suas viagens. Aqui em São Paulo, eu tô perto da favela, né? Mas dá uma hora, depende do trânsito. É uma viagem. Então eu conecto, a gente, tô indo para Alphaville, vou lá buscar meus livros, vou lá fazer não sei o quê. As pessoas são curiosas, elas querem saber para onde você está indo, o que você está fazendo. Então as pessoas gostam de viajar, elas gostam de ver sua família. Gente, que nem Marília Posta, estou cuidando da minha mãe, então é autocuidado. Elas gostam de ter esse relacionamento. Família é uma base muito forte. Pai, mãe, filho, cachorro, pet, qualquer coisa. A Elisete posta um negócio todos os dias que é bem legal. Dog News. Ela posta lá, as cachorrinhas no portão lá, esperando a fofoca da vez. As pessoas se conectam com isso. Dog News. Eu ponho a foto da minha gata. Ai, que bonitinha. Toda vez que eu ponho a minha gata, eu recebo um direct. E você criar, as pessoas gostam de ser paparicadas, né? Pets, as pessoas gostam de uma fofoca. Faz assim, ó. Abre seus stories agora. Faz assim, gente, eu tô numa aula aqui, aí me contou uma fofoca, mas ela tá terminando de contar e daqui a pouquinho eu volto. Deixa lá. Aí você mostra aqui a aula e eu faço assim, a pessoa fofoca, ela vai ficar vendo seus stories lá, ó. Você pode ver, vai até aumentar a visualização. Porque ela adora uma fofoca, uma futricagem, uma intriga. Por que que as pessoas assistem Big Brother, gente? Porque gosta de fofoca. Quem pegou quem traiu quem. Aí tem fofoca que denigre a imagem, tem fofoca que, né, evolui a imagem da pessoa ainda. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu não gosto de fofoca. Eu faço fofoca só em ambientes reservados, gente. Restritos, onde não há gravações, onde não há. Ai. As pessoas gostam de ver você lendo. Se ela se conecta com o hábito da leitura, elas, né? Elas gostam de ver você fazendo exercício físico. Eu posto todo dia que eu estou treinando. Por quê? Isso incentiva as pessoas. Indiretamente incentiva. Por quê? Só de você ver lá de manhã que eu fiz lá 30 minutos de exercício, você fala, caraca, Amy, de novo. Aí uma vez eu fui para um treinamento, eu acordei 4 horas da manhã. É que eu sou nível hard de xarope, né? Eu acordei 4 horas da manhã, fui treinar das 4h30 até às 5, depois fui pro treinamento. Aí cheguei lá e falei, já treinei hoje. Como assim? Eu falei, acordei 4 horas. Então as pessoas se conectam com isso. Então o que você pode fazer? Você pode perguntar para as pessoas, você pode fazer enquete com as pessoas, você pode pedir opinião. Eu pedi opinião do meu cabelo estava um fuá, acho que umas 7 pessoas responderam. Ó. Não, Emi, corta o cabelo. Ai, alisa, não, deixa natural. Ai, não sei o quê. Pede opinião. No começo, essa interação no Instagram, estou falando mais de Instagram porque é a ferramenta que a gente usa mais. No começo, as pessoas não vão interagir, porque elas não sabem, elas precisam ser doutrinadas. As pessoas precisam de comandos. Ó, entra no link agora. As pessoas precisam de comando. Ó, abra seu computador 9 horas da manhã. A aula é 7h30. Você viu que eu fiz 30 vezes a mesma coisa? Porque as pessoas precisam de comandos. Não adianta. Não adianta. Então, para você criar um storytelling poderoso, usar aí esse storytelling para se conectar e vender de diferentes preços, usar isso para vender todos os dias.
Então, todos os dias você tem que contar uma história. Todos os dias você tem vida. Então, conta a história. Tem coisas que você não quer mostrar, tudo bem. Você, né? Você não faz conteúdo, você registra conteúdo, a não ser aqueles mais técnicos. Mas um exemplo da Paty, a Paty cuida da gestão contábil. Se ela me ensinar a fazer o balanço patrimonial da minha empresa, não, Emi, eu vou te ensinar a fazer, eu não quero saber. Ela fala assim, Emi, eu posso fazer isso, isso vai ser em 2 minutos. Eu falo, tá bom, então, eu quero, tô, vai fazer. Tem coisa, gente, que a gente não quer saber, a gente só quer que a outra pessoa faça. Por quê? Vai economizar o meu tempo. Última história que eu vou contar para vocês, que eu contei antes da gente abrir o Zoom aqui, para gerar uma certa polêmica. Eu tenho essa cadeira, eu quis trocar o pistão dessa cadeira porque estava afundando. E eu, como sou autodidata, vi um vídeo no YouTube, achei que poderia trocar e resolver a vida em 4 minutos. Porque eu vi o vídeo lá, em 4 minutos, trocava o pistão da cadeira. E eu não queria gastar R$ 250, tá vendo? A economia burra chama isso. E o cara me cobrou R$ 250 pelo conhecimento técnico e habilidade dele. Porque ele ia trocar em 4 minutos, não eu. E aí eu comprei o pistão, chegou aqui no outro dia, e eu usei todas as ferramentas da minha casa e o negócio não saía. O negócio é mais duro que, que a parede de cimento. Fui lá na casa do meu pai, encontrei meu irmão quase destruiu os braços dele. 40 minutos socando o negócio, consegui trazer intacto a estrela, que é a base da cadeira, para enfim trocar o pistão. Então, ou seja, eu poderia ter pago R$ 250. Ia me economizar gasolina, tempo, braço, meu pai, meu irmão, toda a família lá derrubando a cadeira para ver se. Mas não. Então, às vezes, a gente quer uma economia de tempo, só que a gente preocupa só com o dinheiro. E nem sempre o dinheiro vai trazer, porque eu poderia ter quebrado a cadeira, foi que nem a Elisete falou, poderia ter quebrado a cadeira, poderia ter machucado minha mão, poderia ter quebrado o pistão novo, poderia ter tanta coisa que poderia ter acontecido, sendo que eu quis fazer um negócio que não era a minha habilidade. Então, se hoje eu falo de produto digital, eu sei fazer. Talvez você queira fazer, ou um produto, ou um serviço. Eu falo que hoje minha maior habilidade é venda, porque todo perrengue que a gente resolve é através de uma venda. Todo. Se você quer aumentar o faturamento da sua empresa, você tem que vender. Você quer aumentar a sua exponencialidade dentro das redes, você tem que vender. Então, tudo é uma venda. Você vende a sua imagem, você vende a sua comunicação, você vende seu produto, você vende seu serviço, você vende o tempo todo. E se o dinheiro não está entrando hoje da forma com que você está fazendo, porque tem alguma coisa errada aí. Então você fica frustrada, fica, meu, ai, essa empresa não dá certo. Ai, esse Instagram não dá certo. Ai, essa sociedade que eu fiz não dá certo. Ai, meu corpo não dá certo. Tudo não dá certo porque um comportamento que a gente tem, a gente reproduz ele em diversas áreas da saúde, da família, do trabalho. Então chega de ficar. A gente investe muito, gente. Se eu parar para analisar, eu já investi mais de R$ 250 mil em cursos, treinamentos, mentoria, tudo. Produção de livro entra também. Isso aqui é uma grana que a gente investe. Mas isso é investimento na minha carreira, como escritora, né? Como pessoa, como mentora, como direcionadora. Então a gente estuda, estuda. Foi que nem a Bru falou. Tá estudando tráfego pago, pensando que era simples, e viu lá, quando abriu lá o gerenciador de anúncio, viu que é um caos. E é isso que a gente faz o tempo todo. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente só se enrosca. Eu quase me enrosquei na cadeira. Quis economizar R$ 200, mas quase que eu tive que comprar outra.
Mas deu tudo certo. Mas são esses perrengues que a gente passa. Então, você talvez esteja batendo a cabeça aí, querendo vender algo, querendo fazer algo diferente, querendo mudar o seu corpo, querendo fazer, mas você tem que se envolver no processo, gente. Se conecta com as pessoas que fazem isso. Hoje eu ensino as pessoas a construir um produto no digital, porque as pessoas ainda não sabem como construir, como hospedar e como vender isso. Seja produto baixo ticket, seja produto de médio ticket, seja de alto ticket. Eu sei fazer todos, que eu já fiz. E já vendi todos. Todos. Até a imersão presencial de 2 dias eu já fiz sozinha, aqui em São Paulo. Então, é isso que a gente faz. A gente precisa se envolver. A gente precisa construir as nossas narrativas, as nossas histórias e as nossas próprias vendas. E é isso que eu venho desenvolvendo. Semana passada eu mostrei 21 formas de você fazer isso na internet. Porque talvez você não queira trabalhar na internet, mas a internet ela pode ser um campo de expansão do seu negócio. Talvez seu negócio seja físico, seja uma loja, que nem a Lu tinha uma loja, não sei se ainda tem a loja ainda. Ela tem uma loja, mas a expansão no digital, ela pode acontecer. E é isso que a gente faz, abre a cabeça desses empresários, porque todo mundo fala que é fácil, e de fato é fácil. Só que a gente precisa ter um caminho, né? Porque a gente aprende com o viés de uma pessoa só. E eu peguei o viés de uma, de duas, de três, de quatro, e hoje eu tenho a minha base, o que eu acredito, o que eu fiz e o que deu certo. Olha, ó, preciso compartilhar com vocês. Fazem 15 minutos que saiu a minha segunda venda pelo tráfego pago. Os perrengues valeram a pena. É isso aí, Bruce. Se você quiser saber mais sobre tráfego pago, converse com o Marcelo. O Marcelo também é especialista nisso. Troca uma ideia com ele. Entende? A Marília fala de leitura, a Marília fala de disciplina. A Lu tem as lojas dela. Trabalha aí de uma forma CLT, mas também tem a fase aí empreendedorismo. A Paty gerencia aí um aspecto contábil, tem toda aí, né, junto com o marido dela tem lojas também, tem outras coisas. A Elisete constrói narrativas, fala de copy. A Bruna fala de processo de aprendizagem, entende? E o Marcelo fala de tráfego. Não é tráfico, hein? É tráfego. Então é isso que a gente precisa conectar. E se você quer, de fato, ter um infoproduto no digital que vende, você precisa construir ele. E você precisa saber construir de uma forma que seja simples, direta e objetiva. Você precisa saber construir através das narrativas, saber hospedar através de processos técnicos. Então, tem a plataforma X, você precisa subir esse vídeo dessa forma, através da ferramenta X, PTO, fazer vídeos com ele, e, meu, tem a forma técnica de você fazer isso. Então, você aprende a construir através das narrativas, aprende a parte técnica, que é aprende a hospedagem, e a venda é novamente narrativas. Não adianta eu querer vender culinária, sendo que eu nem sei cozinhar. Isso é verdade, tá, gente? Eu sei fazer ovo, eu sei fazer tapioca com ovo. Essa é a minha especialidade. O que que eu vendo? Conhecimento da internet. Produtos, infoprodutos no digital. Narrativas, processo técnico e narrativas, tá? Isso é o que eu estou fazendo agora. E no próximo final de semana vai rolar uma imersão sobre isso. Se você tiver a fim de fazer, é só falar comigo que a gente vai desenrolar esse processo. Por quê? Eu expliquei narrativas hoje, expliquei semana passada produtos. Se você juntar essas duas aulas e não ganhar dinheiro com isso ainda, gente, olha, não sei mais o que fazer. Porque hoje eu vendo todos os dias, seja um livro, seja um infoproduto, seja, né? Olha, o Marcelo já vai participar. Você também, hein, Marcelo? Não perde tempo, hein? É R$ 5.000 essa imersão, você vai pagar? Caraca!
Brincadeira, gente, é R$ 97. Se você quiser fazer a imersão, é R$ 97. Mas eu falo disso direitinho, horário, tudo, daqui a pouco. Mas o que que eu tô falando? Olha que rico! Gente, gruda no Marcelo, tem vários cartões. Paga a minha aí, Marcelo. Ó, seja o patrocinador da galera aí, Marcelo. Então é disso, gente. Eu que 21 produtos, infoprodutos que você pode criar. E com a narrativa correta, se você olhar suas histórias, se você se conectar com a tua audiência, com as pessoas, até os seus amigos compram. Quando eu comecei lá no, acho que a Paty lembra. Quando eu comecei lá atrás, o que que eu fiz primeiro? Eu criei uma plataforma de exercício, chamava plataforma Soma. Lembra, Paty? Lá em 2020, a Paty comprou, meu. Ela pagava R$ 19,90, acho. E eu passava uma série de exercícios todos os dias. A bichinha quase morria na casa dela. No meio da pandemia, ela fazendo exercício em casa. Essa foi a minha primeira experiência no digital. Gente, sabe como eu fazia? Eu gravava, olha, eu pegava o celular e eu fazia o exercício no meu escritório, que era horrível. Nem editava o vídeo, eu com a cara de bosta. Assim, ó. O exercício é assim, ó. Gravava o negócio e mandava no grupo. E vendi 30 ingressos ali. 30 pessoas pagaram R$ 20. 30 pessoas pagaram R$ 20, gente. O negócio que eu fazia na minha casa, com a cara de bosta. Mas o exercício era eficiente. Hoje, se eu for gravar, eu vou fazer, gente, esse é exercício. Pelo menos eu tenho uma narrativa. 2020. Entende? Então é isso que eu quero passar para vocês. As narrativas, elas dão certo, turma. E vendas, a gente precisa de vendas para dar uma autoestima melhor aqui, nosso, a nossa autoconfiança. Quando você fala com uma pessoa e você vende para ela e transforma a vida dela, a Paty transformou a vida dela com as dores, com a melhora da saúde, né? Teve um processo lá muito bom. Então, hoje eu falo, né, fazendo assim. A Marília também já comprou várias coisas de mim, desde imersão, desde mentoria, desde clube do livro, desde plano perfeito. E hoje ela tem uma clareza diferente da que ela tinha lá atrás. Hoje ela faz as próprias histórias dela. Se você entrar no Instagram dela, ela conta umas histórias que são incríveis. A Lu, ela fez os programas de exercício meu 3 dias. Os outros 19 dias ela fugiu. Tô mentindo, Luciana. Ela falava assim, ai, eu tô aqui na casa de manhã. Ela mora lá no Não foi Mato só Grosso. 3 Ela fala, tô na casa de manhã. Tô cuidando de manhã. Eu falei, mas para cuidar de manhã tem que estar de ousinha, dias. né? Eu sou nômade. Eu vivo lá em casa. Mas é isso aí, gente. E é isso. Então a imersão vai ser no próximo dia 27, próximo sábado. 6 horinhas, das 8, sábado. Sábado. Se for ruim no sábado, a gente faz no domingo. Mas a gente quer fazer no sábado, que é melhor que vocês estão mais atentas. Aí domingo descansa com a família, né? É das 8 da manhã até as 2 da tarde. 6 horinhas para a gente construir, para a gente fazer aí a hospedagem na prática. Não é uma imersão, é uma oficina. Cada pessoa que participar vai sair com um infoproduto e vendido. E se não vender, eu compro, viu? Se você não vender para alguém, eu compro. Aí você fala, fiz uma venda. Vou levar uma de 5.000. Ah, eu vou fazer o que você quer falir, né? Então, depois eu mando as informações lá no grupo, daqui a pouquinho eu mando. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, essas histórias que você pode usar na sua vida, é isso, turma. Numa reunião, num processo de negociação. Se você estiver comprando alguma coisa, usa as histórias. Gente, eu tô pintando a minha casa. Um exemplo, né? Aí vem um pedreiro aqui. Não, outro pintor fez uma meleca aqui. Quanto tempo você vai pintar esse negócio aqui? Ah, o cara fala, em 2 dias. Não.
Eu preciso que seja em um, porque o outro fez isso, 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 isso. Eu já passei mal bem aqui, isso aqui lá. Não, para pintar em um é um pouquinho mais caro. Tudo bem, não tem problema. Você começa a negociar através de histórias. Você começa a conversar com seus amigos através de histórias. Quando você entra num grupinho social, ou você não conhece as pessoas, você vai lá e começa só ouvindo. Aí a pessoa fala de Corinthians. Aí você fala, mas que Corinthians, gente? Aí você fala assim, ai, meu pai é corintiano. Aí você fala, você já entrou na conexão com a pessoa. Entende? Se eu for para Bahia agora, o papo é carnaval. Então, para eu entrar numa rodinha lá, é carnaval, Ivete, bloquinho, dança, camarote da Brahma, não sei o quê, Os ensaios. ensaios, festas. Se eu falar com o Marcelo, que ele é especialista em tráfego, ó, campanha, eu falo campanha, só se for política, né? Porque eu não entendo nada de campanha. Campanhas, lead, CTA, CPA, CPL, é um monte de C que é um caraca, para não falar um, entendeu? E ali você aprende a se conectar, ele vai te ensinando. Aí você fala assim, eu quero. O CPA, que demora o CPC, que é o SPC, que é o PCC. E é assim que a gente se comunica tudo. Seja na vida, ou seja no seu negócio, ou seja na sua família. Quando você discorda da sua mãe, do seu pai, você tem que contar uma história. Não concordo. Sua mãe não quer saber se você sabe oratória, se você sabe se comunicar, inteligência emocional ou não. Mas se você conta mais, gente, olha, eu já passei por isso, mãe. Não vou fazer isso de novo. Entende? E é assim. Ó, pontual, hein? 1 minuto para as 9. Eu falei que seria 1h30. Começamos 7h30. Estou aqui com vocês. Explodindo na cabeça de vocês. Gostaram? Gostei muito. Clareando. A comunicação que conecta precisa ser simples e entra no contexto do ouvinte. Nunca é sobre mim, é sobre o outro. Aí, ó. A Elisete contribuindo. A comunicação que conecta precisa ser simples. Porque se eu falar a linguagem técnica aqui da educação física, vocês vão cair para trás. E entra no contexto do ouvinte. Nunca é sobre mim, é sobre o outro. Pensa se eu falasse assim, gente, para você emagrecer, você tem que preparar o seu corpo fisiológico, treinar na via ATP-CP, que é a via metabólica de rápida, né? Que vai contrair os músculos do quadríceps, que vai, não sei o quê, do glúteo maior, da gastrocnêmio, que vai entrar nas sinapses neurais. Né? Não dá, né? Então a gente. Amei essa aula, Bruna. Peraí que eu vou até printar esse negócio aqui, ó. Isso já serve como um depoimento, tá vendo? Amei essa aula. Vou já recortar esse troço aí e já vou Pinta, publicar aqui. pinta a minha declaração de amor. Eu também quero printar. A Belzinha vai falar: que é isso, Marília? Gente, Bel sabe, Bel sabe, ela libera com a gente. obrigado pela presença, obrigado pela paciência, pela companhia, que foi uma. Para mim, isso aqui, gente, não é um trabalho. Para mim, isso aqui uma troca. O que eu aprendo, isso eu tive maior clareza no final de semana, eu estava em Alphaville. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu compartilho, mais eu aplico. Então, eu estava lá em Alphaville, fiquei um dia lá em Alphaville, uma mansão lá em Alphaville. A gente falou sobre muito do produto digital, né? Que as pessoas estão fazendo hoje, e a gente compartilha. E a gente testa, a gente valida, a gente valida, a gente valida. E é isso aí, tá? Eu vou colocar as informações lá no grupo. Não saiam do grupo, porque o grupo ele vai ficar ali, porque eu vou dar mais aulas de diferentes temas. E se algum tema impactar você, volta aqui, entende? Vai ser sempre uma aula assim. Emi, você é viciante. Mais um print. Tá me chamando de droga, né? Eu também concordo. Tem A 52,5. droga do bem. É feito de chocolate. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Gente, eu vou cortar isso do vídeo, né? Tá sendo gravado. Eu esqueci.
Mas, Tá ó, gravando. não saiam do grupo. Ali eu vou dar só informativos das aulas. Então, sempre quando tiver uma aula diferente sobre vendas, acho que eu vou falar sobre vendas. Acho não, tenho certeza. Eu vou falar mais sobre vendas, 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 que é a maior dificuldade da galera. Seja vender produto, infoproduto, serviço. Só que a gente não vende se a gente não oferta. A gente tem medo de ofertar. Então, a gente precisa abrir mais a boca para ofertar. Só que tem a Fazer maneira tudo no certa. livro de venda, com aqueles livros todos de venda que tem ali. Tem um livro aqui que eu vou ler que é top, que é a Bíblia de Vendas. E a gente vai compartilhar Tem um livro ali. os Vamos insights fazer? dele. Estou também oferecendo já para fazer a Bíblia de venda. Bíblia de vendas, a gente vai vender Tá mais. ali. 2024, Parecido. 2024 tem que ser um ano que você sai da sua zona de conforto. Então você tem que aprender coisa nova, você tem que fazer coisa nova e tem que ser histórias novas. É o meu objetivo. Então Administrar chega bem. de ser a mesma pessoa que 2023. Você foi boa, mas cometeu muitas falhas, mas também teve muito sucesso. Então 2024, eu escrevi aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, é um ano da exponencialidade. Não sei se você vai dar para ver. É o ano da exponencialidade. Eu olho todo dia para esse troço aqui. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, eu sou da educação física, sou do digital, sou da área contábil, sou da área fiscal, sou de tudo. Mas o meu cerne, a minha essência, é ensinar e aplicar. E aí, todo. Então, fiquem no grupo lá que vai ter mais coisas lá. Beleza? Vamos tirar O meu aquela foto site maravilhosa? já está hospedado, já vou começar a construir um site. Aí, deixa eu só fazer uns stories aqui, ó, que a gente faz na prática. Fica aí, faz uma cara de feliz agora, né? Estou bem, meu batom. Gente, eu tô aqui na aula do plano digital, faz assim, ó, que as pessoas. A gente passou aqui 1h30, tem 1h40, porque eu abri a sala 10 minutinhos antes, 1h30 de conteúdo. Foi bom? Plano digital, Show. histórias narrativas que conectam. Então, se você perdeu, fica ligado aí que vai ter mais aulas. Entra no grupo e se envolve nesse movimento. Beijo! Vamos tirar uma foto agora, turma? 3, 2, 1. Aí, eu jogo lá no grupo. Gente, ótima noite para vocês. Obrigada, boa noite. Com Deus. E essa aula fica gravada, tá? Não se esqueça. Se você quiser Falar Ei, visitar essa aula, pode Essa revisitar. vai ser do YouTube, né? Vai porque eu confundo. Elisete, mostra o fuá, Elisete. Elisete, aparece para dar tchau. Tirando na foto só o nome. Pode mostrar o fuá, não. Beijo! Tchau. Logo Beijo. meu. Tchau.